Essa conexão de dispositivos, ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. Existem várias delas, né? Inclusive com associações desses tipos. Mas a gente vai começar a estudar um pouquinho essas topologias, né, essas formas de organização de redes, para você poder entender. Toda vez que você encontrar o termo topologia, a gente está falando do jeito de conectar equipamentos numa rede, tá? Então, a forma como você conecta, o tipo de dispositivo intermediário e o tamanho dessa rede determina a topologia dela. O primeiro tipo de rede que a gente vai falar e que você deve estar acostumado é a PAN, que é uma rede pessoal. A PAN, ela está baseada numa tecnologia sem fio, que é a tecnologia Bluetooth, tá bom? Então, se você tem um teclado sem fio, um mouse sem fio, e você conecta esses dispositivos no seu computador, você acabou criando ali uma rede chamada PAN, tá? Que é uma rede pessoal. Embora a gente nem tenha isso na cabeça, né? Você conecta ali, o Windows reconhece e tal, mas o, entre aspas, reconhecer é criar esta rede. Tá bom? E hoje a gente tem outros dispositivos, né? Smartwatch, celular, impressora, TV, tablet, várias coisas diferentes que você pode colocar dentro dessa PAN. A PAN é uma rede geograficamente pequena, de alguns metros, tá? Característica esta associada ao padrão Bluetooth, ok? Um outro tipo de rede geograficamente maior é o que a gente chama de LAN, ou rede de área local. Uma LAN tem um switch, tem outros dispositivos intermediários, coisas que a PAN não tinha. Tá? A LAN é uma rede com fio, tá bom? Ela é com cobre e ela conecta os equipamentos dentro de uma área geográfica limitada, maior do que a pessoal, tá bom? E na nossa cabeça, você pode associar a um andar do prédio lá onde você tem a sua empresa, onde você trabalha. Tá? Então, aquele andar, aquele espaço, ele é considerado uma LAN. Tá bom? Uma particularidade da LAN é um outro tipo de topologia, que a gente conhece como LAN virtual. Pode ser até que você já tenha ouvido chamar de VLAN. Tá? VLAN é uma rede igualzinha à LAN, porém, ela é mais controlada. Ela tem limites que são definidos administrativamente. Então, por exemplo, uma VLAN é uma LAN mais controlada, onde você pode ter um departamento administrativo e um departamento financeiro. Tá? Elas estão no mesmo andar, estão no mesmo espaço. Porém, quando você cria LANs virtuais ou VLANs, você tem a possibilidade de deixar esses agrupamentos separados, embora fisicamente eles estejam juntos. Então chama-se LAN virtual. Tá bom? É uma rede única, porém composta de várias outras redes. Um outro tipo de rede, LAN ainda, né, uma rede local, é chamado de WLAN. Tá bom? W é por conta do wireless. A diferença da WLAN para a LAN é unicamente um meio de propagação. Tá? A LAN é por cobre, a WLAN é pelo ar. Tá bom? E ela pode usar a WLAN vários access points, tá? Tudo isso para melhorar a performance do sinal. Quando eu falo melhorar a performance do sinal, é aquela situação que você deve ter na sua casa. Tem cômodo que o Wi-Fi funciona muito bem e tem cômodo que o Wi-Fi não funciona ou funciona muito mal. Então, para melhorar essa recepção, você vai distribuindo equipamentos que são chamados de access points, que eu mostrei para vocês lá no slide anterior. Né? Então, uma WLAN é uma LAN, porém, ela trabalha com ar ao invés de cobre. Percebam que aqui, nesses 4 tipos, a gente está falando de espaços geograficamente pequenos,
quando você fala de um andar, quando você fala de um departamento, você está falando de geograficamente pequenos. Quando a gente começa a ter necessidade de expansão desses espaços, a gente precisa ter mais dispositivos intermediários, porque a gente vai ter mais hosts, e aí a gente cai em outros tipos de redes maiores, tá bom? Vamos falar um pouquinho da rede MAN. Tá? A rede MAN é uma rede metropolitana. Para você ter uma ideia, é uma questão de geografia. Tá? Ela é uma LAN maior, né? Que ocupa uma região ou espaços maiores. Vou dar um exemplo para vocês. Então, a LAN, por exemplo, controla o primeiro e o segundo andar de um prédio. A MAN controla o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o prédio ao lado. Tá? Então, a MAN ela é composta por várias LANs e geograficamente ela ocupa um espaço maior. Um outro exemplo, né, é um campus de uma universidade, uma escola, né? Você tem a LAN dentro da sala de aula e ela tem que se expandir pela escola toda, pela universidade toda. Então ela tem um nome diferente. Tá? Um outro tipo maior ainda geograficamente é a WAN. W-A-N. Observa que não tem o L aqui, tá? É o WAN, que é uma área, por exemplo, que conecta cidades, que conectam estados e até mesmo continentes diferentes. Tá? Cabos submarinos são formas de conexão entre continentes. Satélites, né? Compõem redes WAN. Então, observa que a gente começa com a LAN, ampliamos para MAN e finalizamos na WAN. Tudo geograficamente. Embora isso possa ser apenas referencial, né, de tamanho, é uma boa ideia para você entender como isso é criado a nível de células, né? Como é que a internet funciona. A internet é uma grande WAN que conecta várias MANs, que por consequência conecta um número absurdo de LANs. Tá? Então a gente vai decrescendo quando a gente fala de internet. Ainda temos dois tipos de redes, tá? De topologias, né? De construções de redes. A VPN, que é muito falada hoje em dia, principalmente por conta do home office. Quando você ouvir falar de VPN, cria aí na sua cabeça a ideia de um cano. Tá? Um cano que liga duas pontas. Por exemplo, um computador na casa da pessoa e um computador lá na outra empresa. Ela é uma rede privada, tá bom? Privada, e que exige credenciais para você ter acesso. Então, quando você cria uma VPN, é para uma função específica, para um usuário específico dentro da empresa. Tá? A VPN hoje é muito comum. As empresas descobriram o home office e, através do home office, você precisou disseminar o conceito de VPN. Antes da gente sair dessa descrição de topologias, a gente tem a WMN, que na verdade é uma coleção, entre aspas, né, de pontos de acesso. Né? Então, quando você tem, por exemplo, como nós temos na escola, talvez vocês não conheçam, né, pelo fato de não terem ido lá fisicamente ainda. A gente tem lá uma WMN. Por quê? Você pode entrar com o seu equipamento, ficar no pátio, estar conectado à internet, entrar na sala de aula, estar conectado à internet. As salas de aula não têm conexão por cabo, né? É tudo por rede sem fio. Então, a gente tem, na verdade, uma WMN, que tecnicamente é uma rede de malha sem fio. Tá bom? Então, esses 8 tipos que eu coloquei para vocês são os mais comuns de topologia. Na plataforma NetAcad, vocês têm ali um detalhamento maior, né? Tem todo um desenho para cada tipo, e visualmente é até interessante para você poder diferenciar uma coisa da outra. Mas sempre que você tiver em dúvida, lembra do seu cenário, né? Da sua PAN, que é aquela redezinha pequena, da LAN, que são as conexões por cabo dentro de uma rede. Depois você vai lembrando da MAN, da WAN e da VPN, tá?
A gente aqui não está detalhando o tipo de equipamento que tem em cada rede. A gente está falando da geografia e da quantidade de equipamentos que estão conectados, tá bom? Bom, a gente falou um pouquinho aí de conexão, né? Mas uma coisa que, um fato que a gente associa nas nossas mentes, até por uma questão histórica, é a evolução da internet e a conexão dos nossos equipamentos a essa rede. É óbvio, né? Eu não sei, na minha cabeça aqui, né? Não vejo vocês como um número, né? Como uma idade. Mas eu posso dizer a vocês que na minha experiência pessoal e profissional, eu passei por vários desses tipos de conexões com a internet, né? Aliás, eu passei por todos, né? Alguns eu usei por um bom tempo, outros eu usei apenas de passagem por uma questão profissional. Mas eu passei por todos e eu acho que você também deve conhecê-los. O primeiro tipo de conexão que a gente tem lembrança em casa e nas empresas para a internet era por telefone analógico, que era uma conexão do tipo dial-up. Tá bom? Dial-up. O que acontece isso, né? Como é que essa conexão é feita? A gente tinha linhas telefônicas instaladas, né? E a partir de determinado momento histórico resolveu-se compartilhar dados, aproveitando-se essa estrutura telefônica de fios que já estava pronta, né? A gente precisava ter no nosso equipamento, no nosso computador, um equipamento chamado modem, tá bom? E esse modem é que se conectava. Você deve se lembrar, se você for de uma geração mais ou menos próxima à minha, que nos finais de semana, e aos domingos mais especificamente, era mais barato, né? Gente, antigamente a gente pagava o uso do telefone por uma coisa chamada pulso. Então, a cada 3 minutos tinha um pulso. Se você ficava com o seu computador conectado à internet durante a semana, a cada 3 minutos você pagava um pulso. E era muito caro essa coleção de pulsos no final do mês. Então a gente usava no final de semana, ou usava no domingo, que contava apenas um pulso. Tá bom? Você deve lembrar, assim, do que eu estou te falando, né? Eu era pequeno ainda, mas minha mãe falava assim, ó, para ligar para os seus primos no interior, só de domingo. Porque de domingo a gente pagava um pulso só. Durante a semana, pagava-se um pulso a cada 3 minutos. Olha que absurdo hoje, né? Comparando com o cenário de hoje, tá? Mas o dial-up foi uma conexão que perdurou por muito tempo. Hoje ela ainda funciona nesse Brasilzão. Tá? A gente ainda tem conexões por dial-up. Mas o dial-up evoluiu, né? E a gente passou a ter um tipo de rede chamado ISDN, que é uma rede digital. Tá? Essa rede digital, ela criou um padrão para que houvesse a permissão de envio de voz, vídeo e dados por telefones normais. Tá bom? Foi o primeiro tipo de banda larga que a gente teve. Tá? A gente pode considerar isso como uma banda larga, tá bom? Aqui, no dial-up, a gente tinha dados. Tá? E esses dados, eles tinham um determinado formato, um padrão e tudo mais. Tá? No ISDN, você ampliou um pouco esse padrão para poder enviar outros recursos. Né? Então, essa rede passou a suportar uma quantidade maior de dados. Mas a gente ainda está falando, né, de uma construção de redes de dados usando linhas telefônicas. Tá bom? O próximo padrão que a gente conhece é a banda larga. E a banda larga é o cenário que a gente tem hoje, né? Essas empresas que oferecem serviços de banda larga, dentro do mesmo cabo, dentro da mesma fibra, né? Elas oferecem serviços diferentes. Então você vai ter lá TV a cabo, você vai ter internet, você vai ter telefone, tudo junto no mesmo pacote. Hoje, a gente trabalha com frequências diferentes, tá? Então, os canais de TV têm uma frequência, o pacote de dados tem outra frequência, e a linha telefônica outra frequência. Mas o conjunto delas chama-se banda larga, tá bom? Por definição também,
deveria ser larga o suficiente para oferecer a todos os usuários um serviço de qualidade, né? Mas em alguns momentos do dia ou em algumas regiões a gente não tem essa oferta de boa qualidade, tá bom? Outra evolução que a gente tem é o DSL, tá? Esse DSL já trabalha com linhas telefônicas, mas as linhas digitais, tá bom? Então você já tem uma qualidade melhor, você consegue transportar voz e dados em frequências diferentes, tá? Mas a gente precisa ter um filtro, um equipamento para fazer essa separação, tá? O DSL, ele é instalado quando você tem uma linha digital chegando até a sua empresa ou a sua residência, tá? É um padrão atual, tá bom? É um padrão atual que a gente tem lá na entrada das nossas casas, tá bom? Um outro padrão atual é o padrão por cabo, né? Existem várias operadoras que trabalham nesse processo, e você tem na ponta desse cabo um modem, tá bom? E ali esse modem ele vai separar os sinais de TV, internet e telefone. Pessoal, as redes a cabo, na verdade, elas são tecnicamente chamadas de redes híbridas, tá? Por quê? Do lado de fora da sua casa, a maioria delas hoje já é fibra ótica. Essa fibra ótica conecta os equipamentos da empresa do lado de fora da sua casa, chegam até num poste da sua rua, e desse poste até dentro da sua casa, essa fibra passa por um equipamento, um switch, né, um conversor de mídia, e entrega na sua casa aquele cabo coaxial que a gente conhece. Tá? Elas são tecnicamente hoje chamadas de redes híbridas. Tá? Fibra na rua e dentro de casa, ela é cabo. E algo que está chegando muito para a gente aqui, né, em alguns bairros já é 100%, em outros ainda não é realidade, que é a conexão por fibra ótica. Ela é fibra ótica de ponta a ponta. Tá? Então ela é na rua e dentro da sua casa também. A fibra ótica é o padrão que se idealiza hoje para todo mundo. Tá? Mas é sonho nesse momento, né? Porque você vai ter uma mistura de DSL, cabos e fibras e outras tecnologias. Mas se imagina como um cenário ideal que a fibra possa vir a ser um padrão muito aceitável para as conexões à internet residenciais e empresariais. Países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, a fibra já é realidade há alguns anos. E é muito barato lá. Bem diferente daqui, né? Para você ter uma conexão razoável de internet aqui, você tem que pagar bem alto, né? Para ter uma conexão por fibra boa e dedicada, tá bom?